e depois a gente vai para a parte prática, né? Porque eu acho que é importante mostrar um pouquinho é, sobre o ArcPy, sobre o Python, porque senão a gente fica muito perdido, né? Como a gente vai ter só 2 horas, né? Um workshop meio curto, assim. A ideia é mais mostrar para vocês as potencialidades do que ensinar muita coisa, assim, porque eu também não sei, a gente está agora aqui com 60 pessoas nesse workshop, né? Eu não sei quantos de vocês já mexeram com Python, já trabalharam com programação, e também quantos de vocês têm experiência com SIG, né? Eu imagino que vocês tenham esse contato com SIG ao longo da graduação, mas eu também imagino que deva ter gente de diferentes semestres aí, né? Gente que está mais para o final do curso, mais para o início. Então, a ideia é mais fazer uma coisa, mais mostrar para vocês as potencialidades e fazer fazer talvez com que vocês se interessem pelo assunto, assim, mostrar o quão interessante e quão útil pode ser. E daí, no final, né, nesse exercício final, a gente vai automatizar um processo e daí vocês vão conseguir ver na prática o quão facilitador isso pode ser. Beleza? Então, eu vou começar aqui fazendo a apresentação aqui do PowerPoint. Eu vou tentar ser bem sucinto nessa parte para a gente ter tempo de aproveitar a parte prática que eu acho que é mais legal, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, fiz errado só um pouquinho. Vocês estão vendo? Pessoal? Ainda não tá aparecendo. Só tá aparecendo o Eduardo Virtuoso apresentação. Não sei se é só no meu computador só. Deixa eu ver aqui, então. Apareceu para alguém aí? Ainda não, também. Tá, então eu vou fazer pelo Google Meeting. E daí a gente facilita. Que normalmente pelo Zoom é diferente, tá? Beleza. Agora eu imagino que sim, né? Isso, apareceu. Mas, na verdade, tem só um problema. Tá aparecendo uma telinha pequena, né? Tá Isso. aparecendo. Então, peraí. Tem que fazer o compartilhamento da outra tela. Desculpa, pessoal, que normalmente eu não uso o Meeting. Então, eu estou aprendendo aqui. Tá tudo bem, relaxa. A segunda tela. Tá. Tá. E agora, apresentação. Agora foi, né? Tela inteira. Agora sim. Tá, perfeito. Obrigado. Então tá. Esse é um workshop aí de Python aplicado a geoprocessamento. Eu acho que o Yuri já me apresentou muito bem. Muito obrigado, Yuri. Meu nome é Eduardo, sou geógrafo especialista em geoprocessamento e atualmente eu tenho trabalhado como analista desenvolvedor GIS pela Engeofoto, Engenharia e Aerolevantamentos. Sou consultor de inteligência geográfica pela Iconatus Desenvolvimento de Sistemas e também trabalho como professor de Python aplicado a GIS na Ensinamentos SA. Aqui embaixo está meu contato, se alguém quiser me adicionar depois, e aqui o Medium, onde eu coloco alguns artigos, algumas coisas de Python, de processamento, Python aplicado, faço alguns cases e coloco lá no meu Medium, se vocês quiserem dar uma consultada depois. Então, basicamente a proposta desse workshop, mini curso, é mostrar as potencialidades da linguagem Python enquanto ferramenta de auxílio para a execução de tarefas de geoprocessamento. E daí, além disso, propomos a compreensão do estado da arte dos sistemas de informação geográfica para a gente conseguir entender como as linguagens de programação estão inseridas nesse contexto atual dos sistemas de informação geográfica, que é uma coisa que, na época que eu estava na faculdade, por exemplo, era
um outro contexto, assim, não se falava tanto em programação. E daí, aqui, peraí, aqui daí a gente vai falar um pouco sobre a linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem de programação criada em Amsterdã por Guido von Rossum, e daí ela tem alguns aspectos filosóficos bem importantes, que é enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional, priorizar a legibilidade do código e possuir uma sintaxe clara. O que isso quer dizer? Quer dizer que é muito fácil aprender Python com relação às outras linguagens, assim. Tem uma curva de aprendizado bem menor. Em alguns meses, a gente já está conseguindo, poucos meses, às vezes 2 meses, 3 meses, a gente já está conseguindo trabalhar de fato com Python, usar isso no dia a dia, profissionalmente, inclusive. Claro que é uma curva de aprendizado, a gente consegue executar uma série de tarefas, né, em pouco tempo, mas também é um conhecimento que não tem limite, né? A gente pode utilizar o Python para muita coisa, então, apesar disso, a gente não chega num limite, assim, porque tem muita coisa que é possível fazer utilizando o Python. E daí mais algumas características, é uma das linguagens de mais fácil aprendizado, isso eu acho que eu já adiantei. Ela também possui uma comunidade gigantesca, o que faz com que a gente, quando a gente tem algum problema, a gente consegue consultar nessas comunidades pessoas que já passaram por situações parecidas. Então, a gente consegue resolver uma série de problemas com Python, porque provavelmente alguém já passou por isso e já compartilhou a solução. A comunidade na área de programação, de modo geral, é muito solista, assim, no sentido de que as pessoas compartilham conhecimento, e isso é muito bom, assim, para o desenvolvimento, porque cada vez mais a gente consegue evoluir mais rápido, né? E daí, a possibilidade de automatização de processos substitui substancialmente o tempo gasto com execução de tarefas. Depois, quando a gente chegar ali na parte do exercício, a gente vai conseguir ver o quão útil pode ser o Python para automatização de processos. Possui uma comunidade gigantesca, né? Já adiantei isso também. E é uma linguagem que ela foi criada no final da década de 80, início de 90, mais ou menos. E apesar de ter muito tempo, ela segue sendo muito utilizada. Hoje em dia, talvez ela esteja crescendo ainda mais do que no passado. Assim. Aqui a seguir, eu vou postar para vocês um gráfico de um survey, né, de uma pesquisa anual do Stack Overflow, que é uma comunidade de programação. É basicamente um fórum de dúvidas onde as pessoas colocam dúvidas nos cases sobre os cases que elas estão elaborando, assim, elas colocam também soluções para alguns problemas, e anualmente eles fazem pesquisas mostrando quais são as linguagens mais utilizadas, né? Ele está entre aspas, mais amadas pela comunidade do Stack Overflow e da programação em geral. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso até disponibilizar o link para vocês. Eu acho que está no próximo slide. Nesse link, a gente consegue ver uma série de características sobre o ambiente de programação. Tem algumas coisas bem interessantes, alguns aspectos demográficos que até me chamaram a atenção. Aqui está o link para o survey de 2021. Se a gente entrar aqui, eu não vou entrar agora, porque a gente tem pouco tempo, mas eu super sugiro que vocês depois deem uma olhada, se vocês quiserem. Tem alguns aspectos demográficos bem importantes, assim, a gente vê algumas disparidades entre gênero, 95% da comunidade de programação são homens, e também disparidades demográficas, alguns lugares onde não existe muito investimento, não existe muitas pessoas atuando na área de tecnologia, e também a gente consegue ver algumas tendências para o mercado de programação de modo geral, ver quais são as novas tecnologias que estão crescendo, consegue fazer umas análises de curva de tendência.
Eu super mostraria isso aqui para vocês, mas a gente tem pouco tempo e a gente vai fugir um pouco do foco. Ideia aqui também, eu estou pulando alguns slides, porque eu me dei conta que a gente não tem tanto tempo. Aqui é um outro survey, que também utiliza uma outra metodologia, mas que também tem o mesmo objetivo. Também vocês podem consultar ele, mas o primeiro lá é mais interessante, na minha opinião. Tá. Agora, adiantando um pouco, eu vou falar um pouquinho sobre o Python aplicado ao geoprocessamento, né? Que, como eu adiantei anteriormente, é um dos objetivos desse workshop, mostrar para vocês o que é o Python aplicado ao geoprocessamento, onde o Python está inserido dentro desse contexto do SIG e do geoprocessamento. Devido a essas características já comentadas, do Python ser fácil de aprender, de ter muitas soluções para diferentes problemas utilizando o Python, dele ser utilizado para diversas áreas, ele acabou sendo muito aceito pela comunidade do geoprocessamento, de modo geral. Isso é uma coisa dos últimos 10 anos, dos anos 2010, assim, dá para se dizer, que o Python começou a ser mais e mais utilizado dentro do geoprocessamento. Atualmente, os principais softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS, o QGIS e o GVSIG, já têm módulos Python para se trabalhar com as ferramentas nativas desses programas, utilizando o Python. A gente vai ver isso com o ArcGIS, né? Com o ArcPy. E daí, além disso, existem bibliotecas. Bibliotecas são basicamente módulos, pacotes que não são nativos do Python, mas que a comunidade, enfim, empresas, criaram para resolver problemas diferentes. Então, tem uma série de bibliotecas voltadas para a manipulação de dados espaciais, né, que são dados geográficos, dados georreferenciados, que têm informação de localização. E daí, alguns exemplos é o GeoPandas, a Shapely, a Rasterio e a Folium. Isso aí são só as mais conhecidas. Hoje em dia tem cada vez mais e mais bibliotecas sendo criadas, possibilitando que a gente trabalhe com dados espaciais utilizando o Python, sem necessariamente ficar dependente dessas plataformas aqui, né, do ArcGIS, do QGIS e do GVSIG. Hoje em dia se fala muito no termo geospatial, né, que seria uma área que vem crescendo, uma área do conhecimento, que alguns dizem que engloba os sistemas de informação geográfica e outros dizem que é englobado pelos sistemas de informação geográfica. Mas esse geospatial, ele vem crescendo muito com essa questão de a gente ter cada vez mais dados disponíveis e mais dados geográficos disponíveis. Então, hoje em dia, se fala muito em ciências de dados espaciais, em buscar soluções e entender o espaço com algoritmos cada vez mais complexos, né? E agora, voltando um pouco mais para o nosso objetivo aqui do workshop, indo mais para a parte prática, na verdade, não voltando, mas indo para a parte prática, aqui eu falo um pouquinho por que a gente vai utilizar o ArcGIS Pro para fazer as práticas. O software ArcGIS, a plataforma ArcGIS, na verdade, que é um ecossistema com diferentes soluções, diferentes produtos, diferentes softwares, ela é uma plataforma que a gente sabe que é muito cara aqui no Brasil, não é todo mundo, todas as empresas que têm condições de adquirir, mas, apesar disso, por ser muito robusta, ela é ainda mais utilizada. Tem uma série de pesquisas aí que eu consultei recentemente, que eu também não vou mostrar aqui por questão de tempo, que mostram que, acho que das vagas relacionadas a geoprocessamento, se eu não me engano, acho que era cerca de 60% ou 50% das vagas eram para se trabalhar com alguma coisa da ESE, algum produto da plataforma ArcGIS. Então, eu acho que é importante a gente saber mexer com o ArcGIS e com o ArcGIS Pro também, né, que é a solução desktop deles.
A ideia é que eu falo um pouquinho só, bem breve, como o Python foi instalado no ArcGIS Pro. Ele foi introduzido na versão 9. Eu não sei aqui se quando eles dizem versão 9, eles estão se referindo ao ArcGIS Enterprise ou Desktop. Eu acredito que seja o Desktop, não fica bem claro. E desde então, acho que eu estava ainda na faculdade, no final da faculdade, quando lançaram. Desde então, cada vez mais eles têm lançado soluções e pacotes novos para se trabalhar com Python dentro do ArcGIS. Hoje em dia, a gente consegue já trabalhar com alguns modelos de machine learning, deep learning também dentro do ArcGIS, e fazer uma série de modelagens, assim, coisas muito interessantes. Eles têm investido muito nessa parte, assim. E eles apostam muito no Python como a linguagem para se trabalhar com o ArcGIS desktop, né? Quando se fala em desenvolvimento web, também tem o JavaScript, que daí é uma outra linguagem voltada para a web, uma outra coisa, né? Mas para essas tarefas aqui, é o Python, eles apostam muito nisso. Às vezes as pessoas me perguntam um pouco da linguagem R também, que se usava bastante para geovisualização, né? Mas eu acho que anteriormente, sim, o R talvez até fosse até mais utilizado que o Python, mas hoje em dia eu acho que faz mais sentido trabalhar com Python. Mas também é uma questão de gosto, né? Não é uma certeza minha, tá? Daí aqui tem algumas referências que infelizmente ficaram um pouquinho pequenas aqui agora que eu vi, dos sites e dos artigos que eu consultei para montar essa apresentação. Tá bom, pessoal? Então agora a gente vai para a parte prática. Deixa eu só interromper aqui rapidinho e vou apresentar de novo. Acho que eu fiz, não precisava ter feito isso. Tudo certo até agora, pessoal? Conseguiram ouvir direitinho? Tudo tranquilo? Se quiser, podem responder no chat aqui também. Eu estou atento Sim, aqui. sim, tranquilo. Tá, beleza. Então agora, deixa eu compartilhar aqui de novo. Agora a gente vai entrar aqui no ArcGIS Pro, tá? Só uma pergunta. No currículo de vocês, tem que disciplinas que tem relacionadas a sistemas de informação geográfica, assim? Mais por curiosidade. A própria matéria, Tem Sistema SIG. de Informações Geográficas. Tem SIG, Sim, tem tem SIG. sido. Sim. Beleza. Inclusive, a professora está por aqui. Eu acho que ela está assistindo a palestra. Não sei Ah, se- que legal. Oi, Fico gente, muito boa feliz. tarde. Estou sim. É um semestre, a disciplina Muito é prazer. Sistemas de Informações Geográficas. Prazer é todo Acho que meu. eu não estou ouvindo ela. Oi. Tá Olá. ouvindo, Eduardo? Eu tô Eu ouvindo. tô Acho que ouvindo. deu algum problema aqui no meu áudio. Só um pouquinho. Olá. Eu tô te ouvindo, professora. Eu acho que Eu não não deu estou no áudio dele. conseguindo. Eu tô te Deu ouvindo problema também. aqui. Bom, só ia completar, né, que é isso, então, que vocês têm SIG, e antes de SIG tem a cartografia, né, um semestre de cada um. Verdade. Vou até complementar para ele quando o áudio dele voltar. Tá, joia. Obrigado, professor, pela presença mais uma vez. As ordens, gente. Peço desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, porque horário de almoço em home office é sempre uma correria, tá? Mas Imagino. tô aqui. Imagino. Obrigadão, professora. Voltou, Eduardo? Tá por aí? Olá. Tá com o microfone Tá desligado, Eduardo. mutado. Olá. Eduardo? Você tá com o microfone desligado, mano. Agora foi. Agora foi. Aí. Olá. Tudo bom, professora? Muito prazer. Oi, Eduardo, prazer é todo meu. Obrigada por estar aqui com a gente, né, com o pessoal do Centro Acadêmico nessa semana. Eu não vou interromper vocês, não vou tomar muito tempo, aliás. Não, Só para imagina. dizer, então, né, é um semestre da disciplina de Sistema de Informação Geográfica e eu trabalho, na verdade, com eles com o ArcMap. A gente não tem capacidade computacional para o ArcGIS Pro ainda, mas, enfim, eles trabalham com o ArcMap e antes disso tem um semestre de cartografia. É Sim, esse o sim. conteúdo que eles têm. Tá joia? Bom Não, tá workshop ótimo. aí para vocês, pessoal. Tô acompanhando aqui. Muito obrigado.
Então, pessoal, essa questão, assim, eu também, eu sou do ArcMap, assim, originalmente, sempre trabalhei com ArcMap. Recentemente eu migrei para o ArcGIS Pro, mas isso que a professora comentou realmente é um problema, né? Quando eu estava falando ali também sobre essa questão de ser caro, é caro e existe também, às vezes, máquinas potentes, né? O ArcGIS Pro, ele é muito pesado, muito pesado. Eu tenho um computador aqui que tem uma configuração super boa e mesmo assim ele não roda 100% o ArcGIS Pro, assim, não é a melhor coisa do mundo. Então, realmente, isso é um problema para a gente que está aqui, tem essa questão de também o dólar, para a gente tudo mais caro, né? Mas, infelizmente, assim, eu vejo que as soluções deles ainda são muito boas, assim, eu gosto muito também de tentar explorar o open source, mas por enquanto ainda eu vejo que a plataforma ArcGIS tá bem à frente, assim, sabe? Mas então, retomando aqui, eu vou tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora o meu ArcGIS Pro, né? Então, sim. Tá. Beleza. Então, eu vou mostrar uma coisa nova para vocês que tem no ArcGIS Pro, que não tem no ArcMap, mas que até dá para adaptar no ArcMap, assim, depois eu posso até mostrar para vocês. Basicamente, a gente tem essa interface aqui, que é similar à do ArcMap, e a gente tem isso aqui, que é o que eles chamam de maps, que são mapas, basicamente seria o data frame do ArcMap, que são onde a gente coloca as nossas layers e interage com eles aqui visualmente, enfim. E daí tem uma coisa que o ArcGIS Pro trouxe, que é muito bacana, que é os notebooks. Esses notebooks, eles são baseados no Jupyter Notebook, que é uma estrutura, que é essa estrutura aqui, onde a gente consegue programar como se a gente estivesse escrevendo em um caderno, assim, um bloco de notas mesmo. Por isso esse nome, porque ele é literalmente um bloco de notas. E ele, conforme a gente vai utilizando, ele vai mostrando para a gente os processos, ele printa, né? A gente chama de print, que é um comando que possibilita que a gente imprima, veja os resultados dos nossos processos e as nossas variáveis, os conteúdos delas, dentro do próprio notebook. E ele também é bem bacana, porque a gente consegue estruturar isso aqui em capítulos, ó. Vocês estão vendo aqui que a gente consegue criar umas hierarquias e fica muito bonito e muito fácil, assim, e por isso também que eu estou dando esse workshop no ArcGIS Pro, porque para mim fica muito mais fácil de organizar, eu acho muito mais didático apresentar essa estrutura aqui para vocês, tá? Daí, se em algum momento vocês forem mexer com o ArcGIS Pro, tem uma opção de baixar um ArcGIS Pro por 21 dias gratuitamente, onde vocês podem fazer alguns testes e tal. E para se criar esses notebooks, a gente está aqui no nosso mapa, aqui, por exemplo, a gente vem aqui em inserir novo notebook, tá? E daí, outra coisa que, se vocês já tiveram, para quem já teve a disciplina de SIG, vocês já devem saber, é o catalog, tá? O catalog aqui no ArcGIS Pro é semelhante ao do ArcMap. Eu acho só que aqui ele separa em dois, e não lembro agora, acho que no ArcMap é só um. Mas daí a gente vem aqui e a gente consegue consultar, conectar com pastas, etc. Então, o que eu fiz? Eu abri esse catalog para conectar com esse meu projeto aqui, uma pasta onde estão os dados que eu organizei para esse workshop, tá? Então, eu vim aqui, conectei, e daí eu conectei essa pasta aqui, tá? E daí, nessa pasta, eu tenho aqui 5 camadas vetoriais, tá? Vou até puxar elas aqui. Mas eu vou puxar elas por aqui. A gente pode fazer simplesmente isso aqui, né? Quando a gente quer carregar no mapa, uma camada específica.
Mas eu vou mostrar agora a primeira coisa para vocês, é como carregar essas camadas utilizando Python, que é a primeira coisa, é a coisa mais básica, assim, né? Nos meus cursos, eu tenho alguns cursos que eu dou, antes disso, eu dou umas aulas de fundamentos de Python e também de fundamentos de geoprocessamento ali, voltado para coisas aplicadas para o curso, assim, coisas bem básicas, para a gente conseguir chegar aqui sem dúvida nenhuma. Mas aqui eu vou tentar explicar um pouco os conceitos sem ter passado por isso, então pode ser que às vezes fique um pouquinho confuso. Mas então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar uma biblioteca chamada OS, que basicamente ela nos ajuda a interagir com o nosso sistema operacional, no meu caso o Windows. Daí sempre que a gente vai importar uma biblioteca com Python, a gente utiliza esse comando aqui, import, e o nome da biblioteca, tá? E daí eu apertei aqui Ctrl Enter, que é a tecla de atalho para rodar o código, tá? Eu poderia vir aqui e clicar em Run, tá? E daí depois disso, eu salvei em uma variável, que variável basicamente é uma estrutura onde a gente armazena informações, tá? Eu salvei em uma variável isso aqui. Isso aqui, basicamente, o que é? Eu estou dizendo que eu estou utilizando o módulo ArcPy, que é o pacote Python que a gente utiliza para trabalhar com Python, utilizando as ferramentas nativas do ArcGIS Pro, só que com Python. E esse aqui é o MP, que é um submódulo do ArcPy, que a gente utiliza para trabalhar com essas instâncias aqui de mapeamento do projeto, map, etc. E daí eu estou dizendo que eu estou trabalhando com o ArcGIS Project Current, que seria o atual, que é esse aqui, tá? E daí eu dou aqui um Ctrl Enter. E aqui eu estou dizendo que eu estou trabalhando com esse map. E daí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou salvando nessa outra variável. Isso aqui não precisa. Salvando nessa outra variável aqui, esse arquivo shapefile, tá? Eu estou botando o endereço dele, que eu peguei aqui, ó. Pego esse endereço, literalmente, copio, colo ali, e coloco aqui o nome do shapefile junto. E daí eu utilizo esse comando add data from path para adicionar essa camada, tá? Beleza, adicionei a camada. Tranquilo. Isso aqui é bem básico, assim, não tem nada de muito complicado. Essa camada que eu adicionei se refere às unidades de planejamento hídrico, que eu não sei se vocês já trabalharam com dados da ANA, que é a Agência Nacional de Águas aqui, né? Se a gente vai lá no Google, procura metadados ANA e unidade de planejamento hídrico, a gente consegue encontrar esse shapefile com essas divisões, né? Basicamente, isso aqui é uma forma de regionalizar e subdividir bacias hidrográficas, seguindo aspectos geomorfológicos, hidrológicos, hidrográficos e não sei, acho que sociodemográficos não. Aspectos mais de meio físico, assim mesmo. E daí, essas bacias, elas são muito importantes, porque hoje em dia, muitos estudos ambientais, muitos trabalhos são realizados utilizando como parâmetro essa regionalização, tá? Mesmo coisas voltadas para outras áreas, como socioeconomia, às vezes a gente trabalha com essa regionalização aqui, tá? Então, aqui, olhando a tabela de atributos, a gente tem aqui os nomes das bacias, os códigos, etc, etc, tá? Beleza? Daí, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem, acho que, olhar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, se eu não me engano, fala um pouco sobre essas regionalizações. E daí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês
é aqui, ó, no site do ArcPy, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar aqui algumas informações sobre o Jupyter Notebook, que eu falei, esses notebooks aqui, sobre o próprio ArcPy, e também, em algum momento, aqui, acho que aqui, ó, vocês conseguem ver também os submódulos, os módulos do ArcPy, tá? Aqui, ó, esse Mapping Module é aquele que a gente estava utilizando, arcpy.mp, tá? Depois vocês podem consultar isso aqui. Então, voltando aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a interagir, na verdade, verificar o conteúdo dessa tabela de atributos, só que utilizando o ArcPy, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar em uma variável, que eu já expliquei mais ou menos o que seria uma variável, os campos da camada. Camada é essa variável que armazena as informações, o caminho para o meu shapefile, tá? E daí, se a gente for consultar isso aqui, assim, o que é isso? Basicamente, é uma lista que armazena os objetos que são esses campos, tá? Então, para a gente realmente conseguir interagir com eles, a gente tem que dizer que a gente quer interagir com os nomes, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e vai interagir com os nomes. Então, a gente tem aqui os nomes dos campos, que são esses nomes aqui, tá? Beleza. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Eu sei que isso aqui, como é mais uma demonstração, assim, é meio rápido, para quem nunca viu, pode ficar um pouquinho confuso, mas se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? E daí, o que eu fiz aqui para consultar como é que eu fiz aqui para consultar esses campos? Eu criei um loop. Um loop, basicamente, acho que é uma das coisas mais legais que tem, assim, do Python, da programação de modo geral. Como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou dizer? É uma estrutura que permite a gente iterar por uma determinada estrutura de dados, ou por um determinado dado. Iterar, basicamente, é a gente consultar essa estrutura várias vezes, assim, olhar o conteúdo dela um por um. Então, aqui, por exemplo, a gente tem vários objetos, e aqui eu criei um loop para consultar todos esses objetos um por um, tá? E aqui a mesma coisa, só que com o nome. Porque isso aqui é uma estrutura de dados chamada lista, né? Como eu falei. Ela armazena vários dados dentro delas. Existem, 4 tipos principais de dados, que são as strings, que são dados que a gente utiliza 2 aspas para delimitá-los, que são conjuntos de caracteres, como, por exemplo, vamos colocar aqui, string. Uma variável chamada string, que vai ser C6, tá? Isso aqui são conjuntos de caracteres, tá? E daí tem um outro tipo de dado, que é o integer, que seriam os números inteiros. Por exemplo, inteiros igual a 12. E daí os floats, que seria os números com vírgula, né? Os números decimais, que a gente utiliza, em vez da vírgula, o ponto. E os bools, que são dados binários, né? Onde a gente tem informações de verdadeiro ou falso. Daí eles podem também ser interpretados em programação como 0 e 1. Tá? E daí, aqui, por exemplo, a gente tem várias strings que estão armazenadas dentro de uma lista, que é uma estrutura onde a gente armazena diferentes tipos de dados. Tá. Se a gente quiser saber o comprimento desses campos, a gente consegue consultar isso utilizando esse comando aqui, que é o length, tá?
E daí aqui, essa estrutura aqui, por exemplo, eu vou só criar uma outra lista aqui. Lista 2. Onde eu vou colocar... Essa lista eu vou colocar aqui. Onde eu vou colocar, ao invés de ter esse aglomerado de objetos difíceis de entender, eu vou colocar os nomes dos campos, tá? Então, vou criar uma lista vazia e vou utilizar esse comando aqui, append, para armazenar o conteúdo desse field name. Vou fazer aqui. Então, o que a gente tem aqui agora? Agora a gente tem uma lista com os nomes dos campos, tá? E daí essa lista ela é indexada. O que isso quer dizer? Que cada elemento aqui representa um índice. Se a gente quiser pegar o primeiro elemento, a gente utiliza o índice 0. Se a gente quiser pegar o segundo, 1 e assim por diante. Tá? E daí, às vezes, a gente também quer pegar um pedaço da lista. A gente pode fazer aqui, ó, de 0 ao 2. Pega só esses aqui. Beleza. E a gente também pode consultar os índices. Tá? Beleza. Isso aqui é importante, mas o ideal é que vocês, antes de chegarem nesse estágio, saibam um pouco os fundamentos do Python, tá? Então, aqui, adiantando um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? A gente estava aqui iterando, né, pelos campos, né? Ou seja, a gente estava consultando a nossa tabela de atributos, indo um campo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Mas se eu quiser, em vez de iterar pelos campos, sim, né? Eu quiser iterar assim, ó, pelas linhas. Aqui, depois aqui, e indo assim. Para isso, a gente tem alguns recursos. A gente tem o que a gente chama de cursores. Existem alguns tipos de cursores, tá? Aqui eu vou mostrar um só, que é o mais simples de entender, que é o search cursor, que é o cursor de busca, que a gente vai utilizar ele para fazer aquela iteração pelas linhas, tá? Então, eu vou criar aqui um cursor UPH, na verdade, o melhor nome é esse. Vou criar aqui esse cursor, é uma variável com esse nome, onde eu vou utilizar aqui o ArcPy para criar um cursor de busca em cima da camada. A camada é essa variável que armazena o diretório do meu shapefile, tá? Beleza. E daí aqui, gente, eu estou pedindo para printar o valor dessa coluna. Então, a gente tem aqui, ó, vamos tentar colocar isso aqui, ó. Um pouquinho menor. Então, aqui, ó, eu quero consultar os valores dessa coluna. Então, eu crio esse cursor e faço um loop por ele. E daí, em cada loop, eu digo que eu quero o valor dessa coluna. Vamos ver aqui, ó. A gente tem esses mesmos valores. Tá? Beleza. Agora, indo para uma outra coisa. Isso aqui pode ser que seja um pouquinho complicado para vocês agora, mas é que eu queria mostrar, porque isso aqui é uma técnica que eu utilizo depois ali no exercíciozinho final. Então, queria mostrar nem que fosse meio por cima. Mas eu acho que depois eu vou tentar entrar em mais detalhes quando a gente chegar no exercício. Agora, avançando um pouquinho aqui.
a gente vai ver operações espaciais, tá? Então, tem uma série de operações que a gente pode realizar, né, com esses softwares de geoprocessamento e tal. Tem aquelas mais famosas, que são os buffers, que são basicamente criar feições em um determinado diâmetro a partir do epicentro da nossa feição base. Tem essas de seleção, tem o clip, que é um recorte, tem uma série de operações espaciais que a gente realiza com geoprocessamento, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, primeiro de uma maneira mais fácil, depois de uma maneira mais difícil, como fazer seleções espaciais e por atributo, e depois como criar um buffer, tá? Isso aqui também vai ser utilizado no exercíciozinho final que eu criei, tá? Então, basicamente, o que seria essa seleção por atributo? A gente está aqui na nossa tabela de atributos e a gente quer selecionar alguma determinada feição aqui. Vamos selecionar aqui, ó. A gente consegue consultar aqui que a gente selecionou a bacia, a unidade de planejamento Paracatu 2, e a gente consegue fazer coisas a partir dessa seleção, tá? E daí tem alguns jeitos de fazer seleção. Tem esse aqui, que é simplesmente selecionar, clicar em cima. E daí também tem a seleção por atributo, que pode ser feita tanto aqui, quanto aqui, ou pelo Python, que é o que eu vou mostrar, tá? Então, aqui a gente tem aqui a nossa, o pH, e daí eu vou fazer aqui uma seleção. Daí tem alguns tipos de seleção, que é fazer uma seleção nova, adicionar a seleção que a gente já fez, remover da seleção, inverter, que seria desselecionar essa e selecionar todo o resto, e limpar a seleção. Eu vou fazer aqui uma seleção nova, e eu vou dizer que eu quero selecionar essa aqui. Quero selecionar essa UPH. Tá, ele fez essa seleção. Ou agora essa aqui. Ele selecionou essa aqui, ó. E vai fazendo assim, tá? E daí também a gente pode fazer isso com Python. Então, como é que a gente faz? A gente utiliza esse módulo do ArcPy chamado Management, que é de gerenciamento. E daí, a partir disso, a gente vai fazer uma seleção por atributo, que é exatamente o que a gente fez. Então, a gente vai fazer um Select Layer by Attribute, e daí, dentro aqui, a gente vai colocar os parâmetros. A gente vai dizer que a gente quer selecionar essa camada aqui, dizer que é uma nova seleção, que nem eu estava vendo lá, e aqui dentro a gente coloca o parâmetro em SQL, tá? Isso aqui tem que ser em linguagem SQL, mas basicamente a gente tem aqui o nome do campo, daí a gente coloca o sinal de igual, e daí entre aspas simples a gente tem que colocar o nome do conteúdo do campo, né? O valor da linha ali que a gente quer colocar, tá? E daí a gente dá aqui um Enter e fez a mesma coisa utilizando com o Python. Só que olha só, o que aconteceu? Eu selecionei tudo aqui. Por quê? Porque aqui eu coloquei invert. Aqui no Python, quando a gente coloca invert, a gente faz uma seleção ao contrário. Então vamos lá, vamos limpar isso aqui. E agora a gente faz essa mesma seleção sem ser com invert. Ó, ele selecionou só isso aqui. Agora com o invert, selecionou todo o resto, menos aquela. Tá, ok. E daí tem outros tipos de seleção que a gente pode fazer.
Os mais famosos é esse da seleção por atributos, mais usados, na verdade, e a seleção por localização, que a gente coloca um parâmetro de localização, onde a gente relaciona a nossa camada com o espaço. A gente faz uma relação espacial mesmo. Então, a gente vai, para isso, adicionar uma outra camada, chamada flora, que são basicamente pontos de coleta de flora. E agora a gente está com essa segunda camada. São vários pontos aqui, tá? E daí agora a gente vai fazer uma seleção das unidades de planejamento hídrico que interseccionam com essa camada flora, tá? Então a gente vem aqui, dá um Enter. Daí agora a gente selecionou apenas as UPHs que interseccionam, ou seja, que interseccionam, que tem aqui que encostam, né, na nossa camada da flora. Tá? Beleza. E daí, passando isso, agora eu vou mostrar para vocês como criar um buffer. Tá? Deixa eu tentar explicar aqui para vocês melhor o conceito de buffer. Deixa eu ver aqui. Acho que na prática fica mais fácil. Basicamente, a gente tem aqui nosso ponto, né, flora aqui, né, vários pontos, e a gente quer saber, de repente, criar uma feição que pegue e gere um outro objeto, uma outra feição, a partir de um raio específico e uma distância do epicentro aqui do nosso ponto, tá? Então, aqui, por exemplo, vai ser um círculo de 1000 metros, tá? E como é que eu crio isso? Eu utilizo esse módulo do ArcPy chamado Análises, que é para análise espacial, e daí, a partir disso, eu utilizo esse comando aqui, buffer, que é uma função dentro desse módulo Análises, que permite a criação do buffer, assim, que nem a gente faria se a gente fosse fazer pelas ferramentas de análise aqui. Tranquilo. Então, aqui a gente tem uma série de parâmetros, tá? Esse aqui é para dizer se a gente quer que a gente quer que ele seja cheio, ou aqui é para dizer o formato, se a gente quer que seja redondo, tem outros formatos. Daí, esse aqui é para dizer se é coordenada geodésica ou planar. E daí tem um que é... Deixa eu até ver aqui uma coisa. Vou dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente não lembra todos os parâmetros do comando, um jeito fácil de ver isso é abrir o terminal Python tradicional. Então, a gente abre aqui, ó. Esse aqui é um terminal Python que vocês também podem encontrar no ArcMap, tá? Então, quando vocês forem tentar utilizar o Python no ArcMap, vocês não vão ter os notebooks, mas vocês vão ter uma coisa parecida com isso aqui, tá? Então, deixa eu dar aqui um Ctrl V. Qual que é a vantagem disso aqui? Eu não sei se no ArcMap também dá para fazer isso, mas aqui no ArcGIS Pro, a gente consegue checar os parâmetros, tá? Então, a gente consegue ver o que é cada uma dessas coisas aqui. Aqui, de fato, é o Dissolve Option, como eu falei. E daqui, o Dissolve Field seria caso a gente queira a gente queira juntar essas feições numa só, a partir de uma informação de um campo, a gente utilizaria isso.
E daí tem aqui as explicações aqui, ó, método planar, o que é o método planar, o que é o método geodésico, tá? Então, aqui é uma forma da gente verificar isso aqui. Então, vou rodar, vou criar um buffer, vou criar um pouco maior. 5.000 metros. Deixa eu ver aqui. Ó, eu criei um buffer de 5.000 metros em todos os pontos. Beleza. Por enquanto, a gente só está vendo coisas simples que a gente, para quem já trabalhou um pouquinho com geoprocessamento, já deve ter visto isso aqui, sem necessariamente utilizar o Python. Beleza. Agora eu vou tirar isso aqui só. Tá. Daí agora, gente, a gente vai para o nosso exercício, que vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, nesse exercício, o que eu fiz aqui? Eu vou simular um problema que foi bem similar a uma situação que eu passei, onde eu tive que gerar uma série de geodatabases, que são basicamente uma estrutura onde a gente consegue colocar várias camadas, para várias unidades de planejamento hídrico diferentes, e eu tinha pouco tempo para fazer. E isso só foi possível ser feito com o Python, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês esse problema. A gente vai simular que a gente é um analista de processamento em uma consultoria da área ambiental, e essa consultoria está realizando um projeto de revisão relacionado a recursos hídricos em diversas regiões do país. E daí equipes de trabalho foram destacadas para cada uma dessas regiões. E daí o que acontece? A gente tem uma lista aqui de unidades de planejamento hídrico que são contempladas por esse trabalho. E isso aqui são os códigos que a gente encontra aqui, tá? Só para esclarecer, são esses códigos aqui, que é o código da unidade. E daí, o que foi demandado? Foi demandado que a gente criasse vários GDBs, um para cada uma dessas UPHs, e dentro desse GDB, a gente colocasse a feição da unidade de planejamento, né, que seria só a feição específica, e também pontos de coleta de fauna, flora, socioeconomia e meio físico que interseccionam com a unidade de planejamento, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses dados para mim tentar explicar melhor para vocês isso aí. Vou adicionar eles todos aqui. Vou tirar isso aqui. Vou adicionar. Então, agora a gente tem aqui, ó, vários pontos similares àquele da fauna que a gente viu, só que para esses agora são 4 áreas, tá? 4 áreas de trabalho, 4 frentes. E daí, o que a gente precisa fazer, basicamente? Explicar aqui de uma maneira mais visual. A gente vai pegar criar um geodatabase para essa camada aqui específica, por exemplo. E daí a gente vai colocar dentro desse GDB essa feição e os pontinhos que estão dentro dessa feição, tá? Então, para quem não conhece o GDB, deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho. Geodatabase. É o Geodatabase. Vamos ver se aqui no site do ArcGIS eles explicam bem. Não, aqui não. Ó, se a gente vem aqui, a gente consegue entender um pouquinho o que é o Geodatabase.
Basicamente, ele é um container onde a gente guarda diferentes informações em diferentes formatos, tá? A gente tem umas figuras aqui que eu acho que fica mais claro. É o database. A gente basicamente tem várias feições que a gente pode ter, tabelas, shapefiles, que podem ser linhas, pontos, polígonos, arquivos raster, e a gente consegue colocar isso tudo dentro de um container, organizar essa informação. E é basicamente isso que a gente está precisando fazer. A gente quer criar um container para colocar todas essas camadas, só que só o que intersecciona com a determinada UPH, tá? Daí depois, se vocês quiserem ver mais sobre o GeoDatabase, tem umas coisas aqui onde comparo o GeoDatabase com o Shapefile. Tem uma série de coisas aqui, não vou entrar aqui, mas se vocês clicarem nesses sites, a gente consegue ver. O GeoDatabase, por exemplo, ele não tem limite de caracteres para o nome dos campos, ele pode ser, ele não tem limite de tamanho, tem uma série de vantagens, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Então, tá. Como é que a gente faria isso aqui? Normalmente, a gente criaria aqui um GDB, vamos criar aqui mesmo nessa pasta. Exemplo, tá? E daí, a gente poderia fazer um clipe também, mas eu vou mostrar como a gente vai fazer manualmente o que eu vou automatizar. Então, aqui a gente tem aqui um GDB, e daí eu quero selecionar essa camada aqui, já está selecionada, e exportar essa camada para esse GDB, o PH. Daí aqui ele está com essa camada. Opa, dá um refresh. E daí agora eu vou fazer uma seleção espacial da fauna que intersecciona com esse UPH, tá? E daí eu vou exportar isso aqui para esse GDB também. E daí agora ele está com isso também. Vocês estão vendo que isso aqui é uma coisa que dá trabalho, né? Imagina fazer isso aqui para 50 unidades de planejamento. Então a gente vai ver como automatizar isso aqui, tá? Vamos até remover isso aqui, porque eu nem quero mais saber disso. Opa, o que aconteceu? Eu puxei isso aqui para baixo. Não preciso disso. Então, beleza. Como é que a gente pode automatizar isso? Como vocês não passaram pela parte dos fundamentos, eu vou mostrar primeiro como fazer de um por um, só que apenas um exemplo, sem criar um loop, sem automatizar realmente, mas simplesmente utilizando o Python. Então, aqui, ó, a gente tem esses nomes aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, adicionar essas camadas, que foi o que eu já fiz, né? E daí, eu vou criar um cursor, tá? Peraí, isso aqui. Deixa eu só deixar isso aqui por enquanto. Um segundo, pessoal.
Deixa eu só ver como é que eu mostro para vocês. Tá. Aqui, tá, beleza. Tá, eu adicionei as camadas. E daí agora, como é que eu vou fazer? Eu vou criar um GeoDatabase. Como é que eu crio um GeoDatabase com Python? Eu utilizo esse comando do ArcPy mesmo, que é create file GDB. E daí eu coloco aqui o diretório onde eu quero, que aqui no caso tá esse aqui de saída. E daí, além disso, eu tenho que colocar o nome do GDB, que eu vou colocar exemplo pelo Python. E só. Mas vocês vão ver que provavelmente vai dar erro. Ó, deu erro. Por quê? Porque essa pasta de saídas ainda não existe. Então, ao invés de eu vir aqui e criar uma pasta, blá, 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 eu posso criar essa pasta de saída simplesmente utilizando esse comando aqui, ó, mkdir. Então, eu coloco dentro desse mkdir o endereço da pasta que eu quero que ele crie. E daí já vou mandar criar um GDB lá dentro. Ó. Agora já tem uma pasta de saídas e tem um GDB. Tá? Beleza. Agora, o que eu quero colocar dentro desse GDB? Eu quero selecionar Peraí, deixa eu fazer isso aqui antes. Tá certo. Eu quero selecionar uma determinada, o pH, que pode ser essa aqui, ó, 429. Tirar esse format item aqui. E daí exportar isso para dentro. Tá? E daí como é que eu exporto? Eu utilizo o ArcPy Feature Class do GeoDatabase Conversion, que ele basicamente pega uma feature aqui e converte para uma camada do GDB. Então, eu vou vir aqui. Feature Class do GeoDatabase Conversion. E daí eu vou dizer que é essa camada. Eu vou selecionar ali pelo atributo a camada. E vou dizer que eu quero colocar ela nesse diretório aqui. Mas daí eu tenho que colocar o nome do GDB, que vai ser exemplo Python. Underline não, barra, exemplo Python. Tem uma coisa importante, sempre que a gente coloca o diretório, a gente ou coloca as barras invertidas ou esse R aqui. Porque senão o Python ele não consegue entender, para entender o caminho ele tem que estar nessa estrutura aqui, com um Rzinho, tá? Então vamos testar aqui. Deixa eu ver se não vai dar problema, porque eu acho que isso aqui já foi criado. Deixa eu ver aqui. Não é possível, porque é isso aí, o arquivo já é existente. Então, vou só colocar aqui, ó. Um exemplo Python. Ah, tá. Exemplo Python.gdb. Beleza. Daí, se eu der um refresh aqui, tá aqui meu exemplo Python com a camada. E daí, para a gente colocar esses pontos aqui, o que eu faço? Posso fazer um clip, né? Ou um select by location, que foi o que eu mostrei para vocês lá em cima, da camada que eu quero. E daí eu coloco aqui que eu quero fazer a intersecção
com essa daqui. Opa, botei aqui uma coisa mais. Barra SNI RH, que nome complicado. Vamos ver. E daí aqui agora eu estou com outra camada. E daí eu vou fazendo isso para todas, né? E daí eu vou fazendo isso para todas. Beleza. Mas daí qual que é o pulo do gato aqui? Eu posso fazer isso aqui utilizando um loop, que foi aquilo que eu mostrei antes. Deixa eu tentar explicar melhor um pouco esse negócio do loop, porque isso aqui é um pouquinho mais complicado. A gente tem aqui, ó, uma lista que eu criei, tá? Com vários integers, que são esses números inteiros, que são os códigos da nossa UPH, beleza? Então, beleza. Tem aqui essa lista, ela é indexada, tá? E aí eu quero consultar um por um dessa lista. Daí, tá, eu quero ver o zero, e vou ter que ir indo assim, tá? Eu quero printar aqui, ó, print zero. Ah, agora eu quero printar o lista 1. Ah, o lista 2. Daí eu vou fazendo assim, né, um por um. Mas isso dá muito trabalho, então para isso existe o loop, né, que é para a gente automatizar essas tarefas repetitivas. Então, como é que a gente faz isso? A gente chama o loop utilizando esse comando aqui chamado for. A gente vai estar dizendo que a gente está declarando um for loop. E daí é que a gente coloca o elemento dentro de uma determinada estrutura. Então, é x in lista. De repente, número, a gente pode usar número em vez de x. Número em lista. Então, eu estou dizendo que para cada número nessa lista aqui, eu quero que seja printado o número. E daí ele vai iterar um por um e vai printando, tá? Só para explicar melhor o que é o loop. Tranquilo. Daí agora, gente, como é que a gente vai utilizar esse negócio do loop para automatizar a geração dos nossos dados aqui? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai... Deixa eu só dar uma coisa aqui. Tá. Não, clear aqui só para garantir. A gente vai fazer aquilo que eu fiz, iterar pela lista, por número na lista, que eu botei item, mas a gente pode utilizar aqui o código que a gente quiser para representar o elemento. E daí eu vou dizer que para cada elemento dessa lista, eu quero que, primeiro, o ArcPy faça aquela seleção por atributo dessa camada aqui, e daí eu vou utilizar essa função aqui chamada format, que até já é bem antiga, hoje em dia até tem outras funções que podem substituir, mas que aqui cai bem. O que ela faz? Ela consegue que a gente coloque números, enfim, outras coisas que não sejam uma string dentro de uma string, sem dar pau no código. Se a gente simplesmente colocasse 429 em formato inteiro, ia dar pau no código. Então, eu estou dizendo que eu quero fazer uma nova seleção dessa camada, onde o código for igual ao item que estiver sendo iterado. Ou seja, repetindo aqui, item em lista, item. Ó, ele vai iterar pelo 429, então esse item, na primeira iteração, vai ser o 429. Tá? E daí, depois que ele fizer essa seleção, eu vou criar um GDB, aquele mesmo comando, só que o nome vai ser o item, então, 429. E depois, eu vou utilizar esse comando aqui, que é os.pat.join, que é do sistema operacional, para juntar a pasta saída. Opa, cadê a saída? Ixi, eu tirei a saída.
Deixa eu só voltar aqui. Eu deletei sem querer. Então, voltando. Para juntar essa pasta saídas com o nome do GDB que eu acabei de criar. Que daí fica tudo numa coisa só, que nem a gente viu ali em cima, tá? Que tinha mais uma barra aqui e o nome do GDB. Tá? Beleza. E daí, feito isso, eu vou fazer aquele feature class do Geodatabase Conversion para exportar a feature selecionada aqui para o meu GDB. E daí eu vou juntar esse diretório com esse diretório aqui, com esse nome. Daí vai ficar um nome maior. E daí, a partir disso, eu vou fazer várias seleções por localização, utilizando a opção de intersecção. E daí eu vou selecionar todos os pontos que interseccionarem com o GDB que foi recém-criado. E daí eu vou fazer isso para os quatro pontos de interesse. Fauna, flora, socioeconomia e meio físico. Tá? Então, vamos rodar isso aqui. A gente vai rodar, e daí acho que olhando visualmente a gente consegue entender melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu organizar aqui uma coisa. Vamos ver se não vai dar um pau, porque eu criei coisas novas aqui, né? Vamos ver. Aqui, pum. Tá. Adicionado. Vamos vir desde aqui, ó. Tá? Agora vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ó, ele está selecionando, e daí ele está selecionando os pontos, agora os outros pontos, e está criando aqui na pasta de saídas um GDB. E daí agora está aqui, agora está aqui, agora está aqui. Agora está aqui. E ó, agora a gente tem vários GDBs super organizados com os nossos pontos de interesse. Ele está terminando ainda. Deixa eu dar um refresh aqui. Opa. Ok. Vamos desmarcar isso aqui. Desculpa, pessoal, estou um pouquinho rouco só, minha voz está um pouco ruim. Então, ó, vamos dar um zoom aqui, vamos ver. Ó, ele pegou e fez toda a operação para a gente de uma maneira automatizada. E criou vários, né? E daí, qual que é a vantagem disso aqui? Agora a gente tem alguns GDBs aqui só. E se fosse shapefile, a gente teria que criar uma pasta para cada um. E o shapefile, se vocês conhecem já, né?
ele é um compilado de arquivos, na verdade, né? Então ele tem o SHP, o DBF, que é do banco de dados, tem vários arquivos. Então fica, às vezes, muito difícil da gente consultar. Então, assim, fica muito mais organizado e a gente consegue fazer isso de uma maneira automatizada, bem prática, assim, tá? Então, basicamente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, assim. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Basicamente, acho que era isso. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação à prática, assim? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre outras coisas, fazer umas perguntas mais gerais, assim, sobre Python e tal. Mas se quiserem perguntar sobre a prática, assim, também, fiquem à vontade. Muito obrigado, Eduardo. Muito bom, muito legal. Vou ficar olhando aqui o chat aqui para ver se alguém manda alguma coisa. Tá. Não, perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Deixa aberto aí. Por ser um workshop, é um pouco mais de tempo. Aí pode ser que a galera esteja um pouquinho mais cansada. Mas Não, tranquilo. eu achei muito interessante, principalmente porque não sei se a professora está aqui ainda. Eu ia até comentar do professor Fabiano, né? Que o professor Fabiano também, ele dá aula de computação e ele tipo, trabalha com a parte de programação também e tudo mais. E é interessante misturar esses dois, assim, bem legal, assim, sabe? Bem interessante, assim, de conhecer. Quer falar, Sim, professora? sim. Oi, gente, boa tarde de novo. É isso mesmo. É claro que na graduação, né, a gente acaba sempre tendo uma limitação que é inerente ao quadro de formação de vocês, né? Então, integrar o SIG e a programação, né, numa disciplina, nesse momento é impossível, né? Porque a gente não Claro. consegue nem ir com o básico do software de geoprocessamento, e na disciplina de programação, tem a outra parte da programação, a maior parte de vocês aí acaba trabalhando com MATLAB, né? Mas é o que eu sempre falo para eles, né? É o início da formação e que depois tudo isso pode ser integrado de forma mais avançada na própria formação, né? Então, buscando Com cursos certeza. extras, procurando projetos, né, para desenvolver iniciação científica, e aí acaba aprofundando. Nas nossas práticas da disciplina de SIG, né, a gente fica ali no início mesmo do uso de um software, nessas operações mais básicas, para que eles consigam ter o domínio. Mas é claro que é super interessante nesse momento também, e principalmente para o pessoal que está fazendo SIG neste semestre, né, ver como tudo isso pode funcionar de uma forma integrada com uma linguagem, né? Com Lembrando certeza. também que, no caso do uso do Python e de outros aí, né? Isso é super interessante quando você tem um volume de dados muito grande, né? Então, em empresas, dependendo do estudo que você vai fazer, o volume de dados realmente é muito grande. E aí, essas operações que a gente faz ali na interface do software, né? No clicar do botão, acaba sendo de fato inviável. Mas eu acho que para um futuro de médio prazo, aí talvez a gente vai ter que fazer algumas adaptações, seja nas disciplinas, seja na criação de disciplinas eletivas, alguma coisa para tentar realmente avançar um pouco. Professor, na verdade eu concordo 100%, assim, eu vejo que nosso, eu também, na verdade, eu tenho outra formação, eu sou geógrafo, né, mas eu me lembro que o meu currículo foi bastante apertado, porque a gente tem que, às vezes, ver muita coisa, né, geoprocessamento em si é um mundo muito vasto, e não tem como abordar realmente, ensinar programação dentro de uma disciplina, né, de SIG, eu acho. Eu acho que teria que ser uma coisa que talvez venha depois, ou uma cadeira complementar, uma disciplina complementar, né? Porque, claro, né, eu sempre vejo assim, mais importante do que saber programar para um profissional de geoprocessamento é saber entender essa área do conhecimento, né? Saber entender de relações espaciais,
entender os problemas que a gente trabalha no dia a dia, né? A programação é uma coisa que vem para ajudar, né? Mas ela sozinha também não consegue. Que tem muita... Esse eu acho que até é um problema do mercado, acho que tem muita gente que que busca profissionais que às vezes sabem desenvolver e programar e fazer muita coisa na área de geoprocessamento, mas não entendem, às vezes, dos problemas de negócio, os problemas de pesquisa, quando a gente estiver num ambiente de pesquisa, né? Então, eu acho que isso, na verdade, é o mais importante, é mais importante do que saber automatizar alguma coisa, é entender o problema, né, professora? Então, eu sei Sim, como é Eduardo. complicado. Eu também sou geógrafa, Eduardo. Ah, que legal. Mas antes de geógrafa, eu sou técnica em processamento de dados, né? Então, na formação técnica, eu já estava um pouco na área de computação e depois fui para a SIG, sensoramento remoto, aí na graduação e na pesquisa de uma forma geral. Mas eu concordo com tudo que você disse e eu sempre falo e repito muito isso para os alunos, né? Mais importante do que saber clicar no botão ou até mesmo escrever aí a linha de código e tudo mais, é entender o que é preciso ser feito, qual que é o processo. Então, olha, eu estou fazendo um mapeamento de área de preservação permanente. Eu tenho que fazer um buffer. Eu tenho que Claro. criar essa área de abrangência com a distância lá, né, dependendo do elemento que eu estou mapeando, mas eu tenho que saber que eu tenho que criar essa área de abrangência. Que ferramenta que é essa? É um buffer. Como eu vou fazer? Se isso vai ser clicar num botão no ArcGIS, no QGIS, se isso vai ser programar no Python, no R, enfim, onde for, aí é outra coisa. Isso daí tem milhares de tutoriais que você aprende. Agora, saber o que é que você tem que fazer de fato é o que eu acho que é importante, que eu me preocupo bastante, né, de Com certeza. passar para os alunos na disciplina. Lembrando também, Eduardo, e aí estou falando com você de igual para igual, né, os alunos aqui, eles são alunos de graduação em engenharia ambiental, né? Então, eles acabam tendo um perfil também diferente do nosso de geógrafo, mas que os colocam no mercado de uma forma muito mais forte, se assim eu posso dizer, né? Ele é um profissional bem completo também, né? Então, essa coisa toda da compreensão, né, das questões espaciais e tudo, ele tem que trazer na bagagem dele, né? Então, por isso que eu brigo bastante com o pessoal e eu pego no pé desde a cartografia, a gente vai para a SIG com bastante prática, mas nesse sentido, né? E aí, repito de novo, né? Eu acho que todo mundo, nós profissionais, vocês, alunos, profissionais em formação, né, vocês têm que buscar cada vez mais o aprofundamento daquilo que a gente consegue passar para vocês no momento de formação aqui no curso de graduação, né? Então, a própria participação num workshop como esse, né, ter informações, né, de alguém especialista na área, como o Eduardo agora, né, enfim, aprender com pessoas que têm experiência em áreas específicas, o aluno só tem a ganhar. Então, e depois, né, na hora do mercado de trabalho, a mesma coisa. Então, quem está afim, né, de se desenvolver mais nessa área, né, então aproveitem, né, inicialmente, né, a disciplina que a gente tem no curso, procura fazer o máximo de cursos possível, tem bastante curso, inclusive gratuito por aí, né, e vai buscando se aprofundar. Eu sou apaixonada pela área, todo mundo sabe, os alunos já sabem, eu sou apaixonada pelo geoprocessamento. Se eu pudesse, eu não era nem professora, eu seria aluna eterna para ficar aprendendo. Mas a gente tem que tomar outros rumos na vida aí, né? Infelizmente não dá para ser aluna eterna. É isso aí, então, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Eduardo, por atender, né, o pedido do pessoal aí do Centro Acadêmico. É sempre um prazer muito grande ter vocês com a gente no nosso curso também. Não, eu que agradeço. Eu acho que foi uma excelente oportunidade, assim, para mim também, porque até eu acho que também estudei em universidade pública, eu sei como é que funcionam as coisas na universidade pública e por ter tido essa possibilidade de receber um ensino de qualidade, que é o ensino no meu caso foi a Federal do Rio Grande do Sul e no caso de vocês a USP,
e ter recebido isso gratuitamente, eu achei que seria uma maneira de poder contribuir também, dar um retorno, assim, sabe? Poder ajudar um pouquinho. Claro, 2 horas, assim, não seria muita petulância achar que eu vou ajudar, de fato, na formação de vocês com isso, mas, de repente, mostrar algumas coisas, né? Abrir um pouco, talvez, o conhecimento, assim, abrir a cabeça de vocês para novas áreas, para novas coisas, para novas possibilidades, né? Eu acho que isso é importante, assim, também, né? Eu fiquei muito feliz, assim, com o convite, assim, me senti bastante honrado mesmo. Obrigado. E Vi não sei se... bastante elogio no chat aí, ô Eduardo. Que, não sei se você tá conseguindo ver, Sim, mas a sim. galera gostou bastante. Pode falar, desculpa. Não, e o que eu ia falar, assim, eu acho que, de fato, isso é uma coisa que tem que ser levada, assim, em consideração, também, batendo mais uma vez nessa tecla de ver essa parte da programação, assim, de ser como uma ferramenta de auxílio, assim, também, né? Eu não sei, eu tive um pouco de resistência no início, porque, eu vinha eu era geógrafo, daí eu achava que, eu vejo muita gente falando assim, que, dependendo da tua formação, tu tem que ir para um lado, as coisas não conversam, talvez programar, para mim, não fosse ser útil, mas, assim, existem vários níveis, né, de conhecimento, assim, na área de programação. Hoje em dia eu trabalho como desenvolvedor, então, de fato, 90% do que eu tenho que aplicar são conhecimentos nessa área de programação. Mas, às vezes, vocês, enquanto engenheiro ambiental, não necessariamente com SIG, mas para fazer algum tipo de análise, vocês podem utilizar o Python para fazer análise de algum dado, vocês podem utilizar uma outra linguagem que seja para fazer análise desse dado, para auxiliar vocês nas tarefas no dia a dia enquanto profissionais, né, enquanto engenheiros no futuro, né? Então, existem vários níveis, assim, a gente não precisa aprender a programar para fazer só isso, entendeu? A gente aprende a programar para facilitar a nossa vida, assim, sabe? Para que a gente consiga desempenhar melhor o nosso papel, assim, enquanto profissional, enfim, se for o pessoal que quiser ir para a área da pesquisa. Eu acho que na engenharia aí o pessoal não sei se vai tanto para a área da pesquisa quanto na geografia. Na geografia o pessoal vai bastante, assim. Isso é verdade. Nossa, é uma área que tem total relação, né? Assim, tem Sim. muita relação. Interessante. Igor, quer falar alguma coisa? Queria agradecer aí o Eduardo de novo, né? Foi uma palestra, foi um workshop, uma palestra muito boa, se mandou muito bem, foi bem explicativo. E eu queria perguntar uma coisinha só sobre o Python. Tipo, eu já estava procurando bastante, que estava querendo fazer faz um tempo já, Python. Eu queria saber, tipo, se você tem alguma plataforma, algum site na internet para recomendar que tem um cursinho bom para fazer. Então, bom, eu dou um curso de Python, mas eu não quero fazer propaganda do meu curso aqui, acho que não convém. Mas, além do meu curso, deixa eu pensar alguma coisa gratuita, cara, de repente. Cara, tem uma plataforma chamada Udacity, na época era gratuita, tinha uns cursos gratuitos, de Python, onde eles revisavam todos os fundamentos de Python, um pouco mais voltado para análise de dados. E na época eu fiz um curso gratuito, não sei se ainda está, porque eles têm uns cursos pagos também que são em dólar, que daí é mais caro. E daí, além disso, deixa eu pegar aqui na internet. Posso compartilhar aqui de novo? Ou ainda estou compartilhando? Ainda está Acho que ainda compartilhando. estou compartilhando. Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. ArcPy. Pessoal, se me permite rapidinho, existe uma comunidade de usuárias do Python, aí é um pouco mais para as meninas, apesar de que eu acho que meninos não são proibidos, tá? Mas existe uma comunidade que chama PyLadies, Lady de mulher em inglês, né? E elas são super organizadas no país inteiro. Tem Facebook, tem Instagram e tudo mais, e o pessoal se ajuda muito.
Então, aí eu acho, né, que principalmente as meninas têm essa comunidade aí que tem bastante coisa que pode ajudar, tá? Então, isso é fato, assim, comunidade de programação de Python, o pessoal compartilha muito conhecimento, assim. Eu vejo que é bem fácil, assim, de encontrar conteúdo bom, assim, na internet, sabe? Isso não tem muito galho. Python aplicado a geoprocessamento já é um pouco mais difícil, porque é mais nichado, assim, né? Mas Python, para pegar os fundamentos e tal, tem muito conteúdo. Eu não conhecia essa plataforma aí, professora. Muito legal saber. Até isso vai em convergência com aquilo lá que eu não cheguei a mostrar para vocês por causa do Que tempo, você mas... comentou no início, exatamente. É. Eu anotei aqui para falar depois em algum momento, eu achei que agora foi a oportunidade. Não, Existem poucas mulheres na programação de uma forma geral, né? E essa sim. comunidade tem crescido bastante, elas têm se fortalecido, inclusive parece que tem encontros semestrais, tá bem bacana, e o pessoal está organizado. Então, fico feliz aí com esse tipo de iniciativa, porque realmente tem um problema sério, assim. Mas daí, e de Python para o ArcGIS, tem esses livros aqui. Tem um que não sei se esse aqui é de graça, gente. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é pago. Mas tem um outro, deixa eu lembrar aqui, ó. GeoG 486. Aqui, vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Então, sim. Tem um que é GeoG Python. Aqui, ó, gente. Eu fiz esse curso aqui há alguns anos atrás, e eu acho que eu me lembro, ele era com ArcMap, sabe? Talvez seja bem interessante para vocês. Ele é gratuito dessa universidade aqui de Penn State, e ele ensina a modelar com Model Builder e depois com Python, assim. Não sei se é exatamente esse que eu fiz. Tem um que é o Advanced e tem um que é de iniciantes. E daí é bem legal, e é gratuito, assim, vocês só não vão conseguir pegar o certificado, né? Daí teria que pagar para pegar o certificado, mas tudo bem, né? Esse aqui realmente eu recomendo, gente. Que a pessoa sai programando dentro do ArcGIS. Entendi, da hora. Se você puder mandar o link pra gente aqui no chat, Aqui, ó. daí a gente divulga pro Deixa eu pessoal ver. também. Daí, esse eu acho que é o Advanced, mas vocês procuram por Python, Gel, alguma coisa dessa universidade, vocês encontram, sabe? É bem fácil. E tem bastante, assim, gente. Eu acho que vale muito a pena. E que nem eu falei, uma curva de aprendizado bem mais tranquila do que outras linguagens, assim. Agora, por exemplo, eu estou tendo que trabalhar com JavaScript. E eu vejo que é bem mais difícil, assim, minha curva de aprendizado foi bem mais longa, sabe? Com Python foi super rápido, foram 3 meses, eu já estava fazendo um monte de coisa com Python, assim. Então vale a pena, pessoal. Super recomendo. Eu ia falar isso mesmo que o Turugo falou. Pode falar do seu curso, cara. Ué. Então tá, pessoal. Então eu vou passar aqui o site do meu curso. Tem ensinamentos... Cara, ensinamentos SA, Python. Eu estou com 2 cursos lá junto com o pessoal de ensinamentos. Até eu acho que vai ter uma outra live que eu vou lançar daqui a um tempo. Esse aqui é o de QGIS. Então, Eduardo, já que você está aproveitando para fazer a propaganda, conversa aí com o pessoal, vai que você consegue um desconto para os participantes da CEMEA. Não, eu posso conseguir sim, gente. Não, eu Aí, tenho, Perfeito, professor. eu tenho acesso a cupons de desconto lá, gente. Eu posso conversar com eles, sim. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá, Python? Esse aqui é do QGIS, gente. Deixa eu ver aqui. Eu converso com eles, sim. E caso vocês queiram assistir, eu vou ter uma outra live também agora, dia 19, eu acho, que também vou mostrar mais umas outras coisas. Passa suas redes sociais também, se puder. Tá, só um segundinho, então. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não estou achando o próprio site de ensinamentos aqui, mas eu vou passar aqui o link, daí vocês podem procurar.
Tem um curso de Python para QGIS e um de Python para ArcGIS. Daí, minhas redes sociais, gente, aqui, ó, no início, não precisar digitar, aqui, ó, Eduardo Virtuoso, no LinkedIn. Eu acho que só tem eu já com esse nome, se não me engano. E daí aqui, gente, se vocês querem ver umas coisas interessantes de Python para SIG, assim, eu coloquei, assim, alguns tutoriais, algumas coisas nesse Medium também, tá? Então tem umas coisinhas legais, assim. Agora eu tenho estudado um pouco mais essa parte de data science e ciência de dados espaciais, então é um pouquinho mais complicado, mas no início eu coloquei umas coisas mais tranquilas, assim. Então, vale a pena conferir aqui também, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só achar o coisinho de ensinamentos aqui, pessoal. Aqui. Pessoal, então já que vocês não se importam com o meu jabazinho aqui, com a minha propaganda, tá aqui o site, daí, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante desse curso aqui que eu dou. Por quê? Porque eu dou uma introdução dos fundamentos de Python aqui, e também como a gente manipular as camadas, e só depois eu entro nessa parte mais prática que a gente viu agora, e daí eu faço mais um módulo para dados vetoriais e um módulo para dados matriciais. Então, eu tento dar uma boa explicada em como trabalhar com Python dentro do ArcGIS Pro, assim, até recursos para criação de mapas temáticos. Tem um projetinho final também que é bem bacana. Então, se vocês quiserem consultar, eu passei agora o link aqui no chat de novo. Daí, deixa eu ver. Tá aqui. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Como eu sei que vai ter gente daqui que com certeza vai se inscrever no seu curso, não esquece de liberar o desconto pra gente não, hein? Cara, mas isso que eu fiquei pensando, como é que eu poderia entrar em contato para vocês para passar o cupom? Eu acho que eu tenho o WhatsApp da Tainá. Tem o WhatsApp da É Tainá. isso, tem a Tainá, eu comecei a te seguir no LinkedIn também agora, eu posso tentar entrar em contato, te mandar uma mensagem, não sei. Sim, sim. Não, perfeito. Então eu mando para vocês. Pode deixar. Eu vou falar lá com o pessoal e a gente organiza. Fechou, fechou, perfeito. Gente, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? É isso, tá muita gente agradecendo, nenhuma pergunta. A gente vai entrar em contato contigo sim, pode ter certeza. Vou encerrar então. Muito obrigado, Eduardo, pela palestra. Muito obrigado aos professores presentes aí, professora Danúbia, professor Holanda, que precisou sair. Eu não sei quais demais professores, autoridades que estão por aí, mas muito obrigado pela presença de vocês, principalmente alunos aí que estão nos fortalecendo nessa semana acadêmica, e espero que vocês estejam gostando bastante da nossa